Então, bom dia. Só lembrando que vocês estão sendo gravados para a posteridade, não é isto? Vamos lá. A pergunta que eu fiz para começar essa aula de hoje, porque a gente vai falar oficialmente das pilhas, né? Ainda numa pilha rudimentar, numa pilha primordial, lá do século XIX. Tá? A gente sabe para que serve o dispositivo, pilhas e baterias. A pergunta que eu fiz foi: qual é a diferença entre pilha e bateria? Ninguém nunca parou para pensar, mas eu acho que a gente já discutiu em aulas anteriores. Vamos lá, diz para nós. Pensa no que você faz com a pilha quando ela para de gerar eletricidade. Pensa no que você faz com a bateria depois que ela para de gerar eletricidade. Qual é a diferença? Pilha, tchau. Bateria, carrega ou recarrega, não é isso? Então, tem algumas pilhas que também recarregam, não é isso? Tem. Mas aí eu vou te falar, a diferença entre pilha e bateria está exatamente nisso. Pilha é um gerador de eletricidade, de corrente elétrica, mas que depois de um certo tempo de vida, vamos botar de vida útil, ela é descartável. A pilha é um gerador de corrente elétrica que depois de um certo tempo de vida útil você pode recarregar. Então você prolonga a função dela. Se a gente pensar na função principal, que é gerar energia, qual dos dois dispositivos tem uma vantagem para a gente? Uma vantagem, por exemplo, ecológica ou uma vantagem econômica? A pilha ou a bateria? Óbvio que a bateria, né? Porque você não precisa ficar comprando mais de uma vez, não é isso? Mas olha só, falaram ali, mas tem pilha que pode ser recarregada. Então, se a pilha pode ser recarregada, ela não é pilha, ela é bateria. Então, quimicamente falando, dentro desses processos, desses dispositivos que têm a base das reações eletroquímicas para gerar a corrente elétrica, a diferença entre pilha e bateria é que a pilha gera corrente elétrica, mas ao final da sua vida útil você descarta. Ela não tem como ser recarregada. A bateria já tem um dispositivo que permite a recarga. E essa recarga energética é por um processo eletroquímico não espontâneo. Então você pensa sempre o seguinte: tem uma outra forma para você diferenciar o processo espontâneo ou não. Se há consumo de energia, vamos dizer assim, gasto energético, para que a reação aconteça, normalmente a gente, no nosso caso, é energia elétrica, tá? A gente vai entender que é um processo não espontâneo. Então, o que acontece? A pilha está lá, dispositivo, você usou, consumiu controle remoto, controle de videogame, dentre outras coisas. Aí, depois de um certo tempo, descarregou, você tem que descartar. Aquilo é pilha. Bateria, descarregou, você tem um aparelho, você tem uma tomada, você conecta em algum lugar, aí tem como fazer uma recarga na energia dela, aí isso é bateria. E aí, como falaram aí, tem pilha recarregável? Aquilo é bateria. O formato dela é que é de uma pilha comum, dessas que a gente descarrega. Igual no relógio, né? Tem uns relógios que tem bateria, porque ela é recarregável. Mas tem relógios que tem uma bateria que depois de uma certa vida útil você tem que trocá-la. Aquilo não é bateria, aquilo é pilha. Entendeu? Eu só estou mostrando aqui uma diferença quanto aos termos científicos, né, do dispositivos e o senso comum, tá? Você não precisa corrigir ninguém por causa disso, tá bom? Mas é só para você entender. Na nossa discussão, a bateria é um dispositivo que permite a recarga. Você permite com que esse dispositivo possa voltar a gerar corrente elétrica. Então, lá nos veículos, nos carros, a gente tem uma bateria, tem lá uma solução eletrolítica, normalmente é de ácido sulfúrico, que vai gerar corrente elétrica para o funcionamento para a partida do carro, principalmente. Mas ela é utilizada para outras coisas. Você vai gastar energia ali para outras situações. Depois de um certo tempo, aquela bateria ela pode descarregar.
E aí o pessoal costuma fazer o quê? Ou troca a bateria, mas normalmente faz uma recarga nela. Né? Tem gente, inclusive, que tem veículo, que viaja muito, que tem os dispositivos para fazer uma breve recarga dela, que eles chamam de chupeta, que os carros fazem chupeta. Que é exatamente você ligar a bateria de um carro, uma bateria que está funcionando, naquela bateria que descarregou, dar uma carguinha para a gente poder dar partida no carro e levá-lo numa oficina para ver qual é o tipo de problema. Em alguns casos tem que trocar porque venceu a vida útil dessa bateria. Mas as duas coisas, os dois dispositivos, eles têm que ser descartados de forma correta. Correto? Se a gente pensar em quesito ecológico, né, de descarte, a bateria ela tem uma vantagem, exatamente por você ter uma vida útil muito maior devido a essas recargas que a gente faz aí, tá certo? Mas essa assim, a gente só está mencionando porque é bom lembrar isso daí, correto? Mas se você puder ter a pilha, tanto que você vai ver que a pilha recarregável, né, que é uma bateria, ela custa mais caro do que uma pilha comum dessas descartáveis, não é isso? Tranquilo? E onde a gente descarta esse material? Onde nós temos que descartar este material? No lixo comum? Lixeiras próprias. Onde tem? Na casa da gente? Né? Existem pontos de recolhimento. Falar ali, ó, por exemplo, no supermercado, no terminal, em farmácias. Normalmente a responsabilidade de recolher esse tipo de material, esse tipo de lixo, é responsabilidade de quem vende e de quem fabrica. Porque esses materiais têm metais pesados, isso pode contaminar o ambiente. Então são essas empresas. O correto, o certo era, por exemplo, meu celular tá lá, venceu, não quero mais, não vou usar para nada. Vou descartar. O certo era a empresa que fabricou ou a empresa que vendeu recolher esse tipo de material. A gente encontra aí vários pontos, supermercado, no terminal, em shoppings, tem locais, nas farmácias, não é isso? E eles fazem um destino adequado. Esse material ele não pode ir para o lixo comum, nem para água, nem para aterro, porque tem metal ali pesado, metal que não faz parte da rotina do ambiente. Aquilo ali pode contaminar e causar uma série de problemas. Mas isso aí é discussões mais à frente, né? A gente tem que falar da química mesmo, senão a gente vai ficar batendo papo demais aqui e vai perder. Você, ser humaninho, costuma descartar esse tipo de material da forma correta? Ou você é daqueles que fala assim, ah, é só um lixinho, só eu mesmo, então não vai fazer diferença nenhuma. Cuidado, tá? Se todo mundo pensar assim, nós estamos ferrados, né? O planeta agradece pequenas ações. Já dizia uma frase antiga da educação ambiental que é assim, ó, é, agir localmente e pensar globalmente. Reginaldo é eco, Reginaldo é cultura, Reginaldo é agro. Não, mentira, não é não. Também tem lugares que você pode trocar por plantas, né? Porque tem pessoas que reutilizam. Reutilizam o quê? Pilha? É, a pilha e bateria não tem reutilização assim, não. A não ser que ele entre numa nova cadeia industrial para ter um processo de reciclagem, que normalmente não tem. Lembre-se que o processo espontâneo ele é corrosivo, correto? Então nem sempre tem reutilização desses quesitos. Alguns componentes podem ser reutilizados. Eu não sei se é o mesmo professor, mas eu falei uma vez de dispositivos eletrônicos, não das pilhas e baterias, mas, por exemplo, o celular, o computador, o note, o tablet, tem alguns elementos ali, alguns metais nos circuitos que são valiosos. E aí tem empresa que recolhe isso, aceita a doação, para eles poderem extrair esse material que tem algum valor comercial, correto? Agora, pilha e bateria normalmente não tem reciclagem assim
Normal, não. Senão a gente entrava numa cadeia de reciclagem, correto? Mas pilha e bateria é um descarte correto. Eu estou falando da minha parte. Se alguém falou, espero que tenha falado com propriedade, porque até onde eu sei é isso. Beleza? Nós falamos então que nas últimas aulas que existe então um valor tabelado de potenciais de redução, ele é um padrão, por isso a bolinha aqui em cima. Esse padrão é em relação ao eletrodo de hidrogênio, que foi padronizado como zero. Então aí a gente consegue comparar valores e ver, por exemplo, quem tem mais tendência em reduzir do que outra, tá certo? Então a gente tem que fazer essa comparação quanto a esses potenciais. Eu comecei a falar com vocês das células voltaicas, né? Que ele começou a criar dispositivos e criou uma pilha, que a gente chamou, né, no caso, de zinco e cobre. Por quê? Porque ele juntou várias células voltaicas, né? Alessandro Volta, ele é vamos dizer assim, que ele é o precursor, precursor exatamente desse dispositivo. Ele acabou empilhando várias células para gerar uma corrente maior. Você vai entender com mais calma essa questão desse sequenciamento estudando na eletricidade, lá na física, para entender como é que você aumenta a voltagem a partir desses dispositivos. Mas aí ele empilhou várias células para gerar uma corrente maior. E aí você tem um dispositivo. Na verdade, eu não sei, não tem como mostrar porque eu esqueci de botar a imagem. Mas existe uma imagem dessa pilha que o Volta criou. Ele é um dispositivo mais ou menos desse tamanho. E aí você imagina, nossa, imagina eu andando com fone de ouvido hoje, com uma pilha funcionando gigantesca. Não funciona. A portabilidade era impossível. Mas aí, com o avanço tecnológico, né, nós conseguimos diminuir a dimensão. Né? Hoje você tem fones pequeniníssimos, cada um autossuficiente com baterias, né? E por aí vai. Mas o que eu quero dizer, ainda na pilha que o Volta criou, ela ainda era muito perigosa de manusear por causa da solução de ácido sulfúrico. Então, quando a gente estuda pilha em si, a gente estuda, depois eu vou voltar nessa imagem aqui, a gente estuda uma pilha proposta por Daniel, que é uma pilha um pouquinho mais segura. Né? Daniel com dois L's mesmo, sem muito mistério. E aí a gente disse, eu já vou voltar para esse dispositivo, vou voltar para o slide anterior. A gente falou o seguinte, que a gente precisa identificar sempre, num eletrodo, quem é o ânodo e quem é o cátodo. Lembra que eu botei o cátodo como sinal positivo, correto? Só para lembrar que aqui é o polo positivo da nossa pilha, do nosso dispositivo, e o cátodo é onde ocorre redução, onde ocorre ganho de elétron. E o polo negativo é chamado de ânodo, que é onde ocorre oxidação. E aí gera-se uma corrente elétrica que vai do polo negativo ao polo positivo, através de um fio condutor. E aí, sabendo isso, a gente consegue calcular a diferença de potencial, a voltagem dessa pilha. Né? Então, há um fluxo de elétrons pelo circuito da pilha, sempre no sentido do ânodo para o cátodo. Tá? É sempre nesse sentido, do polo negativo para o polo positivo. De novo, você pode pegar sua apostila depois, fazer resumo, porque isso é sempre, quando questionado no Enem ou em qualquer outro vestibular, sempre você precisa dessa informação, tá certo? Mas deixa eu voltar então para o dispositivo do Daniel, que é mais fácil da gente identificar. A pilha que o Volta criou, tá? É uma pilha de cobre, tá certo? Então, os metais utilizados para gerar a diferença de potencial é de zinco e cobre. Aí você vai perguntar de novo, professor, mas é espontâneo, não teria que ser um metal com a metal? Pela lógica, deveria. Mas como esse processo vai ser muito espontâneo, essa voltagem criada, ela dura muito pouco tempo, porque a reação ela vai ocorrer muito rápido. No caso das pilhas que nós vamos utilizar metais diferentes, a gente gera uma certa corrente, mas a durabilidade desse dispositivo ela é maior. Por isso que nós utilizamos normalmente essas pilhas metálicas. Interessante que aí a gente fala de metal e você já deve ter ouvido falar de pilha alcalina, né? Por que será que a pilha é chamada de pilha alcalina? Fica a dica.
para filosofar no fim de semana. Então, olha só. Aqui a gente precisa identificar os ânodos e o ânodo e o cátodo, não é isso? Então, como é que a gente faz? O eletrodo, eu já tinha mencionado com vocês. Eu tenho, então, no eletrodo, metal puro, que no caso aqui desse que está à esquerda é o zinco, em uma solução, solução de sulfato de zinco. No caso aqui do sulfato de zinco, eu tenho Zn2+, ali naquele líquido. Então tem que ter a forma reduzida e a forma oxidada do metal. O mesmo vai acontecer do outro lado para o cobre, tá certo? Eu tenho cobre reduzido, é uma placa de cobre, tá certo? E uma solução de cobre, que como é uma solução, eu vou encontrar cobre 2+ ali no meio. Eu tenho esses dois dispositivos. Por que eu já afirmo logo aqui que esse aqui é o ânodo e esse aqui é o cátodo? Por causa desse dispositivo aqui, chamado voltímetro. Vocês conhecem o voltímetro, não conhecem? Já viram o voltímetro? Eu esqueci de separar o meu aqui para mostrar para vocês. É um aparelhinho, o pessoal que trabalha com eletrônica tem muito, não é isso? Com eletrotécnica e tudo. É um dispositivo que vem com dois fiozinhos, que a gente vai chamar de eletrodo também, que você coloca em dois pontos do circuito para ver a geração de corrente elétrica. Poxa, o meu está guardado. Depois eu mostro. Uma semana que vem eu mostro. Então, aí ela vai mostrar a voltagem. Ah, então, quem já conhece, beleza, mas eu mostro na semana que vem para vocês, correto? E aí ele dispôs esse de voltímetro ali e ele mostrou a diferença de potencial. Qual foi o valor que deu ali? 1,1 volts, não é isso? É mais 1,1 volts. Ó, deu positivo. Se ele colocar na posição invertida, vai dar menos 1,1 ou menos 1,10. Que vai mostrar a posição errada. Se deu o sinal positivo, ele está indicando para a gente que o fluxo de elétrons está sendo nesse sentido. E é óbvio que ele sabe que esse aqui, esse ponto, é o ânodo, tá certo? Isso a gente tem ideia lá pelo dispositivo. Tanto que eles vêm com cores diferentes. Um tem cor vermelha e o outro tem a cor preta, que é para diferenciar, correto? E aí o pessoal que trabalha sabe direitinho. Se o ânodo é o polo negativo, eu sei que aqui ocorre oxidação. Então, isso é a parte teórica, tá? Aqui ocorre oxidação. E aqui, o que é o cátodo, ocorre redução. O que é oxidação mesmo, segundo a série? Fala para o tio Regis, o que é oxidação? É ganho ou perda de elétron? É perda de elétron, tá? É perda de elétron. Lembra que, inclusive, o termo oxidação é um termo popular de fusão de metais, tá? Então, se é perda de elétron, qual dessas duas espécies que perde elétron? É o zinco 0 ou o zinco 2+? Qual das duas espécies tem disposição para perder elétron? É o Zn0 ou o Zn2+? Pois é, não é, tá? Porque o Zn2+ é a forma daquele. É a forma que já perdeu. Então, no fenômeno de oxidação, eu tenho o Zn0 indo a Zn2+, mais 2 elétrons. O zero indica que o número de elétrons é igual ao número de prótons. Então significa que ele tem elétron para doar, correto? O Zn2+, já significa que ele já perdeu esse elétron.
correto? Então, esse aqui é o fenômeno de oxidação. Então, a gente observa nesse eletrodo a corrosão do Zn0, dessa placa metálica. Isso aqui vai começar a se fragmentar. E aí, eu vou observar também aqui um aumento na concentração do Zn2+. Há um aumento na concentração desse cátion nesta solução, tá certo? Eu tenho um aumento de cargas positivas. Show? Agora, se eu estou falando aqui que no cátodo ocorre redução, eu estou falando que está ocorrendo ganho de elétrons. Qual espécie química que ganha elétron? É o Cu0 ou o Cu+? Qual das espécies químicas tem condição de receber elétron? Isso. Então é essa espécie química que começa a receber os elétrons, correto? Então no fenômeno de redução nós vamos ter o Cu2+, recebendo 2 elétrons e se convertendo em Cu0. O que ocorre aqui neste caso, então? Aqui eu não vou observar a corrosão, a gente observa a deposição de Cu0. Como é que vai acontecer? Vai começar a superfície do metal que está ali dentro. Então a gente vai observar que vai ocorrer uma diminuição da concentração de Cu2+. Correto? Ocorre uma diminuição das cargas positivas, correto? Então a gente observa que no cátodo, nesse dispositivo à direita, ocorre uma diminuição na concentração dos íons cobre. E aí, para que a pilha funcione, eu preciso desse dispositivo que está aqui no meio, chamado ponte salina. O que é uma ponte salina? É uma solução de um sal. Não vou botar sal neutro para não confundir, vou botar um sal inerte. Ou seja, ele não reage com nenhuma espécie. Então o que acontece? Se eu tenho um sal dissolvido ali, eu tenho cargas positivas e cargas negativas. Para que ele funciona? Qual é a função dessa ponte salina? Quando eu fazia vestibular há muito tempo atrás, adoravam perguntar isso nas provas. Qual é a função dessa ponte salina? A função dela é manter um equilíbrio de cargas no eletrodo, nos eletrodos, né? Então o que acontece? Se olha ali no ânodo, pode deixar que isso aqui a gente vai praticar semana que vem fazendo exercício. Tem um exercício que eu adoro na apostila de vocês, e aí a gente vai poder praticar um pouco isso. Então a gente vai fazer um pouco dessas atividades juntos na semana que vem, entendeu? Então o que acontece no ânodo? No ânodo tem um aumento da carga positiva, não é isso? Porque eu vou aumentar a concentração de Zn2+. Então pela ponte salina vai haver a migração de ânion, que é carga negativa, vindo em direção à solução, para que eu mantenha um balanço de cargas idênticos. No cátodo, não sei para que lado eu estou apontando, aí fica a seu critério, eu tenho uma diminuição das cargas positivas. Então há uma migração de outros cátions, né, de cargas positivas para a solução, para eu manter esse balanço de cargas ali no meio. Aí a pilha ela vai funcionar. E vai funcionar até quando? Até quando eu tiver boa parte da corrosão do zinco
ocorrendo, tá certo? Se a gente fosse olhar lá no potencial do zinco e do cobre, fosse calcular, a gente achar esse 1,1 volt ali sem problema. Então isso aqui é o que acontece no início. Eu para cair, tá certo? Mas assim, no final, o que a gente observa é mais ou menos o que eu mencionei. Cadê minha caneta? Isso. A placa de zinco sofre corrosão, então ela vai ficando fragmentada. Essa barra de ferro, entendeu? Só que é de zinco. Ela vai sendo corroída. Bom dia, Lila. Né? Ela vai sendo corroída, ela vai ficando fragmentada. Ela vai se desfazendo. E a placa de cobre aqui, ela vai ganhando cobre. Então ela vai tendo deposição dentro desse meio, tá? Aqui ocorre até quando? Até esse dispositivo ter a fragmentação possível e gerar aquela corrente ela se mantém, tá? Como 1,1 volt, independente da quantidade de matéria. Enquanto existir possibilidades de corrosão e possibilidades de deposição, a gente mantém essa diferença de potencial ali. Deixa eu voltar ao slide e anotar uns valores aqui para a gente calcular. Então, para ver se bate com 1,1. Não é isso? Cadê minha caneta? Deixa eu pegar a caneta preta, que é mais fácil, mais visível. Então, ó, aqui, cobre 2 mais e zinco 2 mais. Aqui, pronto, ó. O valor do zinco é menos 0,76, potencial de redução. E do cobre 2 mais é mais 0,34, correto? Anota aí no bate-papo para mim esses valores. ZN tanto e cobre tanto. Porque eu vou virar o slide e vou esquecer, porque eu sou velhinho. Anota aí no bate-papo, para eu mudar de tela, por favor. Show, obrigado, gente. Valeu. Então deixa eu virar o slide aqui. Ó, vamos calcular aqui. A redução do zinco, né? Isso são os dados, né? Os dados. Como é que a gente calcularia, então, a diferença de potencial dessa pilha? A redução do zinco, então, Zn2 mais 2 elétrons, dando Zn0. E o potencial de redução daria menos 0,76 volts. O do cobre 2 mais 2 elétrons, dando o cobre 0 reduzido, potencial de redução igual a mais 0,34 volts. Opa! Tava indo tão bonitinho. Bora aqui. Deixa eu apagar esses potenciais aqui, que eles estão tão bonitos também não. Beleza. Compara os valores aí para mim. Quem tem o maior potencial em ganhar elétron? O cobre ou o zinco? O cobre 2 mais. Então a gente entende que o fluxo de elétrons ali tem que ser da espécie no sentido para o cobre, que o cobre tem maior potencial em ganhar elétron. Então o que a gente faz? A gente repete a equação do cobre, CO2 mais 2 elétrons, dando CO0, e repete o potencial de redução dele, que é mais 0,34 volts. E o zinco vai ter que inverter, porque ele não vai ganhar elétron, ele tem que oxidar. E como a gente discutiu, quem vai oxidar, perder elétron é o zinco zero. Então você inverte. Zinco zero, dando zinco 2 mais 2 elétrons. E aí, como eu inverti, eu não tenho mais redução, eu tenho oxidação. E aí você inverte o sinal, que vai dar mais 0,76 volts. Essas, 2 elétrons cedidos, 2 elétrons recebidos. A quantidade é a mesma. Então você junta numa equação global, quem é reagente continua reagente, quem é produto continua produto. Ó,
Zn0 mais CO2 dando. Oops, I did it again. Reginaldo também é referência pop. Zn2 mais CO0. E como é que fica a diferença de potencial? É só somar esses dois. A diferença de potencial, a DDP, a voltagem dessa pilha vai dar 4 mais 6, 10 vai 1. 4 mais 7, 1 vai 1. Inverter o valor do que tiver negativo? Não. Inverter o valor do menor potencial. Eu posso ter dois potenciais positivos, entendeu? Então, o maior deles mantém e o menor você inverte. Porque ali, João, ali os dois fenômenos representados são fenômenos de redução. E a redução ela não acontece sozinha, tá? Presta atenção. A redução ela não acontece sozinha. A redução, para que alguém ganhe elétron, alguém tem que perder. Então, exatamente, menor potencial em ganhar elétron. Não importa o sinal. Os maiores valores, eu posso ter dois potenciais negativos ali, entendeu? Mas desses dois negativos, o maior deles reduz e o outro você inverte para oxidar. Se você fizer a conta e der um sinal negativo, significa que aquilo ali não é espontâneo. Que aquilo não acontece naturalmente. Pode acontecer. Show de bola. Tá certo? E aí aquilo ali vai acontecer. Eu fiz a conta para registrar, para mostrar para vocês que isso acontece. Como eu adiantei, a gente então na semana que vem vai fazer, né, um exercício da apostila. Eu só, de novo, não estou com ela aqui, eu não sei, mas é uma tabela muito bacana. E aí, quem tiver a apostila, vai poder pegar lá no dia, na hora, e a gente vai fazendo junto. Quem tiver sem a apostila, não tem problema. Eu boto ela aqui e a gente resolve esses exercícios juntos. Tá? Então, como é que a gente representa a pilha? Eu vou trazer aquela equação que eu copiei lá atrás, né? Que a gente chama de equação da pilha, ou reação redox, ou reação de oxirredução. É aqui, Zn0 sólido, que é a placa de metal, mais CO2 mais aquoso, que está em solução no outro eletrodo, e ao final do processo eu tenho Zn2 mais aquoso, que ocorre corrosão, aquele metal vai indo para o líquido que está ali, e tem a deposição de cobre sólido, né, na placa, e depois ele vai caindo. Até tem um vídeo para mostrar isso para vocês na semana que vem. E aí, a representação, só vou citar no caso disso, não esse ano. Mas a vida, o Enem, o curso que você fizer, vai decorar. Tá? A gente representa o quê? Eu botei um monte de coisa desnecessária. Ai, Regis. Bora aqui. Então, a gente representa da seguinte forma. Primeiro a gente descreve o fenômeno que ocorre no ânodo, no polo negativo, que é a corrosão. O que ocorre na corrosão aqui? Eu tenho zinco sólido virando zinco 2+. Então, a gente coloca essa barra aqui para diferenciar o que está acontecendo no ânodo. No final, a gente coloca o que está acontecendo no cátodo, que é a redução. Então, aqui, ó, CO2+, se converteu ao zero. Essas duas barras aqui no meio, explicando aqui, ó, é a ponte sagrada, que é para mostrar que esses dois dispositivos eles estão separados, eles não estão em contato, apenas ligados pelo fio, porém existe uma ponte que vai permitir a migração de cargas positivas e negativas para a gente não ter esse déficit desse balanço de cargas ali e impedir o funcionamento da pilha, tá certo? Então esse é o esquema que a gente vai levar, tá? Lembrem-se, tá? Que ainda existe uma forma da gente prever quem vai oxidar e quem vai reduzir. Então, olha,
Tá vendo? Quando a gente fala em reatividade aqui, aumenta a reatividade, é aumentar o potencial de oxidação. Tá? E aqui, quando aumenta a nobreza, é a dificuldade que esse elemento tem em oxidar. Então, pela lógica, ele tem maior potencial de redução. Então, na prática, cobre, mercúrio, prata, platina e ouro são metais nobres. São os metais que têm maiores potenciais de redução. Então, se eu já vejo assim, se eu já lembro disso, e eu olho lá no dispositivo, igual o anterior, que tem o cobre e o zinco, eu já tenho como prever que o cobre reduz e o zinco oxida. Esses metais que estão aqui no meio são os metais família B, que são aqueles metais de transição que estão ali no meio da tabela periódica. Agora observa que esses aqui, metais e alcalinos terrosos são os metais família A, né? Então, o que acontece? De novo, se eu tenho lá um dispositivo com ferro e magnésio, poxa, eu estou vendo o ferro está mais à direita e o magnésio está mais à esquerda. Então, a tendência do magnésio, né, do eletrodo, é ser um de carga negativa, o ferro é ser um cabo de carga positiva e o fluxo de elétrons ser do magnésio para o ferro. A gente consegue prever isso, mas isso vem com a prática. Mas eu só estou mencionando isso para registrar, correto? Perguntas, crianças?